Olá, tudo bom? Hoje o Me Passa vai falar sobre a leitura obrigatória da URGS, que é o disco Elisiton 1974. Ele foi gravado num forte contexto de ditadura militar, onde eles usavam a arte para lutar contra a repressão. E ele é importante porque ele faz uma reflexão sobre a nossa época e a atual situação política histórica do Brasil. Elis Regina, de 1945 a 1982. Ela foi considerada a maior cantora brasileira por sua performance versátil. Além disso, ela era gaúcha. Ela é reconhecida pela sua forma de expressão extremamente emotiva, tanto nos gestos que fazia em suas apresentações, como a forma como interpretava todas as músicas que cantava. Elis Regina tinha um gênero muito forte, por isso recebeu o apelido de Pimentinha. Era uma artista eclética e interpretava vários estilos, como MPB, jazz, rock, bossa nova e samba. Infelizmente, Elis morreu muito jovem, com apenas 36 anos, em decorrência do uso constante de cocaína e do uso excessivo de álcool. Antônio Carlos Jobim, de 1927 a 1994, era um compositor, cantor, músico, maestro e arranjador brasileiro. Ele morava no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e seu principal sucesso foi Garota de Ipanema, em parceria com Vinícius de Moraes. Interpretava músicas do gênero bossa nova, samba, MPB, jazz e jazz latino. Devido a uma doença cardiovascular, Antônio Carlos Jobim faleceu aos 67 anos. Acompanhe agora as 14 músicas presentes no disco. Águas de Março. Pois. Só tinha de ser com você. Modinha. Meu Deus do céu. Cristi. Corcovado. Retrato em branco e preto. Sai da minha casa, sai daqui, sai daqui! Brigas nunca mais. Tirar uma Fotografia. Chovendo na roseira. Inútil paisagem. Agora vamos analisar algumas das principais músicas do disco. Águas de Março. Foi eleita a canção brasileira mais famosa de todos os tempos, composta por Tom Jobim no ano de 1972. Tom começou a compor Águas de Março em seu sítio no Rio de Janeiro. Ele escreveu as primeiras estrofes depois de um dia cansativo de trabalho, compondo outra canção chamada Matita Perê, em parceria com Paulo César Pinheiro. O primeiro rascunho da letra foi escrito a lápis em papel de embrulhar pão. Consciente de sua importância de obra, acordou a irmã Helena Jobim de madrugada para mostrar a letra. De volta ao Rio, concluiu a canção em uma tarde. Essa canção ela foi gravada no ano de 1974 no disco Elisiton, onde de forma metafórica, Águas de Março fala das chuvas do fim do verão como um símbolo de renovação de vida. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Águas de Março é mais uma das músicas de Tom Jobim que tem como elemento principal a água, como Chovendo na Roseira, de 1970, que está presente nesse disco, nas quais, mais uma vez, o ritmo da música se casa com o movimento das águas, reencenando antigos mitos de renovação. Chega dezembro, e com ele vem o Natal, O Réveillon, as férias. o Carnaval. Na verdade, o ano seguinte só se inicia mesmo depois de encerradas as folias populares. Nada melhor que uma boa enxurrada para varrer as cinzas do ano anterior e então começar vida nova. Nada melhor que as refrescantes águas de março, que esfriam nossa cabeça para enfrentar mais um ano de luta. E assim diz a música: é pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caigá, gandeia, é a matita pereira. É possível observar na letra da música uma mistura de componentes da natureza e também da vida urbana. Pau, pedra, toco, solidão, caco de vidro, candeia. Vale ressaltar também a grande repetição de substantivos presentes em toda a letra. Anzol, apesar de ser um artefato humano, tem a ver com uma forma primitiva de relação com a natureza, ou seja, a pesca, favorecida de certo em tempos mais chuvosos, em que os rios ficam cheios. Índice de uma cultura mais ligada à natureza são ainda a referência a Caigás, bem como pela referência ao Matita Pereira, personagem do folclore do norte do país. Isso remete à distância dos centros urbanos, num espaço onde ainda viajam lendas, personagens folclóricos, populações pré-modernas como os índios,
e ainda são enfatizados os ciclos da natureza, como a vida, a morte, o sol e a noite. É um caco de vidro? É a vida, É o sol? é a noite, É a morte? é um laço. É o anzol. A letra de Tom Jobim é basicamente descritiva, repertoriando uma série de elementos que visam construir a atmosfera desencadeada pelas chuvas no ambiente mais rural. Assim, não conta com uma progressão dramática, um desfecho. Essa estrutura descritiva é enfatizada pelo intenso uso do verbo ser, que serve para dar atributo, qualidade a algo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E assim até o fim com variação nos predicativos. Imagina-se que o que é pau, o que é pedra. É as águas de março, ou seja, águas de março significa pau, pedra, peroba do campo e tudo mais. A palavra projeto é bastante ligada ao plano da cultura, do cálculo. Já estamos num território não tão primitivo, o que é marcado pelo carro enguiçado na lama. Trata-se de um mundo entre a natureza e a cultura. Natural o bastante para que não tenha calçamento e faça os veículos atolarem, e culturalmente modificado com a presença de carros e casas. É um mundo intermediário, de lama e de projeto, e onde a chuva cai como uma bênção. O projeto, no entanto, respeita o ciclo natural. Só é possível começar de fato a construção da casa, é o tijolo chegando, quando cessarem as chuvas. Com a terra seca e o outono, então uma nova vida pode lançar as bases. Corcovado significa corcunda, e ele está se referindo à montanha do Rio de Janeiro. Na letra de Corcovado, Jobim explica como encontrou o amor e, consequentemente, sua felicidade. Na canção, o arranjo de flautas e cordas do segundo plano garantem um clima sensual e triste para a canção. O que tinha de ser é uma música que é difícil de ser cantada, pois ela exige bastante emoção do cantor. No disco, ela foi interpretada por Elis apenas ao som do piano de Tom. A letra retrata um grande amor, cheio de alegrias e da morte do amado. Essa música não é muito escutada e repercutida nos dias de hoje. Retrato em branco e preto. A melodia foi composta por Tom Jobim no ano de 1965 com o nome de Zíngaro, quando ele estava nos Estados Unidos, um mundo estranho, com saudades do Brasil. Em 1968, em parceria com Chico Buarque, a letra foi escrita. Chico Buarque queria substituir a expressão "trago o peito tão marcado" por "peito carregado", sob o argumento de que o tão funcionou como uma muleta para completar as sílabas da canção. No entanto, Tom Jobim ganhou a discussão, dizendo que peito carregado tinha conotação de tosse, e aí começou toda uma briga. Tom também teria dito a Chico que ninguém fala retrato em branco e preto, que a expressão correta seria retrato em preto e branco. No entanto, Chico falou: Então tá, fica assim, vou colecionar um tamanco, outro retrato em preto e branco. Assim, Tom Jobim e eu acatamos. Eles foram influenciados pela poesia moderna brasileira, retirando os excessos e limpando suas composições musicais. Para tanto, foram basilares Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e Carlos Drummond de Andrade. Suas composições eram do gênero MPB, explorando os variados recursos da nossa língua e as variadas sonoridades da música. Ela tenta equilibrar a letra e a melodia, se preocupando muito com a métrica. Cada palavra foi pensada de acordo com seus recursos fonoestilísticos, com o intuito de que a letra e a melodia formem um som luminoso e inextricável, ou seja, que não tem como desenlaçar. Um amor trágico que sempre volta a maltratar, uma desilusão amorosa. Uma melodia construída para parecer desarmônica, que causa uma sensação intensa. A frase musical repetida na mesma altura, o vai e vem na melodia que nos remete aos passos nervosos de uma pessoa rodar sem dar em nada. Efeito também se observa no plano da letra. Já conheço os passos desta estrada, sei que não vai dar em nada, seus segredos sei de cor. Uma sensação de impedimento, desilusão e repetição. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto, a maltratar meu coração. Esses fonemas expressam dureza e dor. São figuras de linguagem conhecidas como aliteração. O plano da letra traz a consciência de um amor trágico que não vai dar em nada, a experiência de um tempo cíclico, no qual o sujeito sempre volta a sofrer as mesmas desilusões, uma incapacidade de junção do sujeito em relação ao objeto. Já no plano da expressão, as melodias são construídas com ostinatos, com padrões de repetições, ritmo repetitivo, circular e com intervalos dissonantes que provocam tensão.
Por Toda a Minha Vida é fruto da parceria de sucesso de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada por Elis Regina, considerada juntamente com O Que Tinha Que Ser as canções corta-pulso do disco. Essa canção foi feita para dizer, entre aspas, eu sou tua por toda a minha vida. A música exalta o juramento de felicidade ao bem-amado. Ela é uma meta-canção, isso é, ela explica si mesmo assim como o artista faz ao cantá-la. O recurso de falar de si esconde e almeja o desejo de tocar o outro, o ouvinte, que no fundo é o destinatário, que é quem se encanta e aquece a vida com a canção. O soneto de separação foi criado por Vinícius de Moraes e foi publicado em seu primeiro livro. Foi escrito quando o autor foi obrigado a se mudar para a Inglaterra enquanto estava apaixonado por uma moça da alta sociedade carioca, com quem viria se casar depois. No momento da viagem, Vinícius teve que se separar provisoriamente de sua então namorada. O soneto de separação cria suas metáforas a partir da antítese entre o momento em que os amantes estão juntos e o momento da partida para a viagem ao porto. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o pranto. As bocas unidas representam o namoro em si, o momento em que os amantes estão juntos. Já a espuma representa o movimento do navio. A espuma indica essa separação. Quanto às figuras de linguagem, notamos a presença de antítese, riso, pranto, calma, vento, imóvel, drama, próximo, distante. Tal característica foi bastante cultuada durante a estética barroca. Em várias músicas do disco estão presentes na letra figuras que retratam a natureza, e típico de Tom Jobim, a água. Grande parte das melodias foram construídas de modo que ficasse difícil de separá-las das letras. Ainda pode-se citar que o disco foi gravado em um período de ditadura militar e por isso várias mensagens são passadas mascaradamente. Quanto às figuras de linguagem, as mais comuns são a literação, antítese, assonância, metáfora, como Águas de Março, entre outras. É importante citar que nenhuma das canções foi barrada pela censura, visto que a letra se faz complexamente e com a melodia se entrelaça. E se você quer passar no vestibular, olha o vídeo do Me Passa!